ele foi condenado, foi porque ele mereceu. Jesus não precisava vir aqui, mesmo assim ele desceu e derramou do seu sangue puro para pagar os pecados meus. Tinha dois malfeitores ao seu lado, preste atenção no que aconteceu. O que estava à direita foi salvo porque se arrependeu, mas o que estava à esquerda foi condenado porque mereceu. Os malfeitores estão representando todos os homens que não creu. Por isso temos que acreditar para salvar você e eu. Mesmo assim, todos que forem salvos, foi pela graça que ele estendeu. Seu Deus, nós louvamos o teu santo nome pela grandeza da sua santidade e vamos trazer hoje mais um livro do Apocalipse, o capítulo 13, falando exatamente do das bestas que subiu do mar, das duas bestas, no caso. Nós pedimos a ti toda instrumentação desta palavra para que possamos entender segredos para estarmos caminhando em uma direção correta, não saindo nem para a direita nem para a esquerda, indo sempre adiante nesta caminhada que vai se encerrar quando alcançarmos a eternidade. Então, Apocalipse 13, o verso 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então vamos parando aqui neste primeiro versículo e buscando o entendimento. Então vamos hoje fugir da alegoria que representa este primeiro capítulo. Nós sabemos que a besta é alguém, é o anticristo que vai declarar o seu governo, o seu reinado, para combater contra a Igreja de Cristo. E nós vamos encontrar o decorrer desse capítulo algo interessante que
nós meditando e prestando atenção no que já ouvimos pregar, é algo que nos chama a atenção para ver que o homem está equivocado com muitos do que tem pregado sobre este assunto da salvação, do arrebatamento da igreja e da vinda de Jesus para assumir o seu reinado sobre a terra. Então, alguns diz que fala esses diademas, esses chifres, representa poder, diadema representa os reis que vai estar adiante desses aliados da besta. Mas hoje nós vamos deixar isso um pouco de lado. Quem sabe numa outra ocasião a gente fala um pouquinho mais sobre este assunto. Mas vamos só nos adeter em cima do que representa essa besta para o mundo e para a igreja de Cristo que está aqui nesta terra. Então, falando das 7 cabeças, a besta que é o anticristo, então tudo isso nós temos convicção que primeiro, ela é o anticristo. Segundo, mar que fala do mundo, fala de povos. Terceiro, 7 cabeças, fala dos 7, alguns falam que é os 7 montes em Roma, mas em quarto lugar, os diademas, que representa reinado de alguém que vai estar aliado com esta besta. E em quinto lugar, ela declarando que verdadeiramente ela é aquele que é contra Deus, porque fala blasfêmias contra Deus. Agora no versículo 2, ela tem, por exemplo, vamos ler: e a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como de um urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Então nós sabemos que é verdadeiramente o anticristo, esse poder, esse dragão fala do próprio Lúcifer, aquele que se voltou contra o governo de Deus. Nós já tivemos a oportunidade de passar por esse entendimento. Agora vamos voltar atrás um pouquinho, vamos falar: a besta que vi era semelhante ao leopardo. O que quer dizer o leopardo? Leopardo, nós sabemos que ela, além de estar representando um certo tipo de governo que Daniel viu lá no seu tempo, na visão, que fala de um reinado rápido, um reinado muito ligeiro. O leopardo, ele tem essas características, além do animal destruidor que é. Então, ele tinha essa semelhança, que agia tudo com rapidez. E o governo do anticristo vai ter que ser rápido, porque ele só vai ter uma durabilidade de 3 anos e meio. Então, ele vai ter que agir rápido mesmo, na verdade. Quando fala seus pés como de urso, eu vejo o urso como um dos animais, das feras, uma besta fera, muito falso. Ele pega sempre nas traições. Então, o governo da besta, ela vai ter essa característica de enganar.
aquele falso, aquele promete uma coisa, mas na realidade ele está fazendo outra completamente diferente. E a sua boca como de leão, ele vai expor a sua autoridade momentânea perante o mundo inteiro. Então, ele vai expor esta autoridade e, em último lugar, vai tomar emprestado o trono que Satanás vai se assenhorar por um tempo e vai colocar esse anticristo nesse trono para que os homens da terra possam crer que verdadeiramente ele é um governo tão poderoso. Versículo 3. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Eu acredito que seja um tipo de governo que parece que foi aniquilado, mas ele vai ressurgir. E sempre com auxílio deste dragão. Então, a besta que viu subir do mar entre povos, que vai querer representar este grande poderio na terra. Versículo 4. E adorar o dragão que deu a besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então o homem, aqueles que não têm o sinal de Deus, eles vão acreditar na besta e, para acabar de ser condenados, vão ser escravizados por esta besta. Vai vir com imposição, porque ele vai tomar, se apoderar do templo, e vai sempre falar mal do Criador, daquele que realmente é o verdadeiro Criador. Ele vai querer desmerecer, assim como Lúcifer lá no céu, ele fala a respeito do governo que ele queria impor, que era acima do governo de Deus. Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Isso fala exatamente dos 3 anos e meio, que vai ser a durabilidade do governo desta besta. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Vai ser um trabalho dele em vão, que ele jamais vai conseguir vencer os exércitos celestiais, porque basta uma palavra do nosso Deus para que ele seja derrotado. E não é à toa que ganham nome de besta. Então, ele verdadeiramente é uma besta mesmo, que sabe que está derrotado, mas mesmo assim insiste, não sei acreditando em quê. E todos os seus adeptos também se tornam umas bestinhas, porque também vão adorar em vão, porque
a adoração deles só vai pesar, mais um peso na balança da condenação. E o versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre todas as tribos, línguas, nações. Ele vai impor, dentro desse curto período de tempo que ele vai estar governando no mundo, um tipo de um imperador, aquele que governa, que vai ser aquela nação que todos os restos das nações vai se apresentar temerosa por causa da autoridade que esta besta vai adquirir. Versículo 7. Exatamente foi isso. Então todas as nações, povos, tribos, raças vão estar dobrando diante do governo desta besta, esse indivíduo que vai assumir essa postura por um tempo. Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós sabemos que o projeto de salvação, ele foi elaborado desde o início, desde a queda do homem, da desobediência. Ele foi estabelecido esse projeto para que pudéssemos hoje ter o grande privilégio de sermos chamados de igreja, que foi comprada e remida no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Verso 9. Se alguém tem ouvido, ouça. E o 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aquela mesma situação que aconteceu lá no início dos anos 70, no início da caminhada da grande perseguição à igreja, aos servos de Cristo, vai voltar a acontecer. Mas só que tem uma coisa, vamos lembrar de um servo que foi apedrejado em Jerusalém, Estevão. Ele, na hora que estava sendo apedrejado, ele via os céus abertos. Eu acredito que nem a dor da pedrada ele sentia, porque a maravilha que ele estava contemplando era muito maior do que tudo isto. Agora a segunda besta, que é a besta que subiu da terra, que é o versículo 11, que diz o seguinte: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cujas chagas mortal fora curada. A impor ali uma inquisição que o adversário gosta de querer tomar a grande adoração que a igreja faz para o nosso Deus. Ele vai querer ser imitador desse. Ele é tão atrevido que ele pediu a adoração do próprio Filho de Deus, quando esteve aqui na terra.
E ele vai fazer a mesma coisa esta besta que vai... essa aí eu acredito que essa segunda besta da terra, ela já está aí vendo tudo o que está acontecendo. Vai ser aquele tipo... obrigar que todos tenham siga a mesma coisa e adorem esta besta que é o próprio adversário das nossas almas, adversário da igreja. Versículo 12, e exercia todo o poder da primeira besta. Então, vai passando o seu poder para outro, dando, como diz hoje na nossa linguagem, recebendo carta branca para agir. Então, eu vejo desta maneira. Agora, o versículo 13, ele traz uma informação que nós precisamos estar bem, assim, meditando, prestando muita atenção, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista de todo homem. Então, quando o homem vê algo desta natureza, ele fica impressionado. Mas se este homem, que somos nós, tivermos ligado, calçado no evangelho da verdade, nós não vamos acreditar e nem vamos nos render a ele. E o versículo 14 diz assim: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo: aos que habitam na terra, que fazem-se uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Aquela mesma atitude de Nabucodonosor, que quando faz aquela imagem, feita aquela imagem de ouro, que todos tinham que prostrar diante da imagem, ele vai fazer a mesma coisa no tempo do fim, ali, prestes ao arrebatamento da igreja. Aí vem o versículo 15, que é o que nós devemos estar pedindo força, poder do Espírito Santo para resistirmos, todos que estiverem passando por esta situação. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Pode ver que a mesma situação lá da Babilônia vai estar acontecendo outra vez, e faz que todos pequenos, agora sim, é o versículo que eu falei que eu acho que tem muita gente, eu vejo muita gente enganado quando estão pregando que a igreja não vai entrar na grande tribulação. Isto aqui é a grande tribulação. E diz assim: e faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Agora vamos voltar e meditar bem nesse versículo 16. Faz que todos, por exemplo, pequenos e grandes, quer dizer, não tem idade para que ele vai impor a sua arrogância, o seu querer. Ricos e pobres. Então não vai ter classe social que ele não vai querer
a sua adoração, a sua prostração diante desta imagem. Livres e servos. Quem são os livres e quem são os servos? Livre nós conhecemos claramente que é a igreja gentílica. Ela ganhou este posto de uma igreja livre. E servos, nós vemos como os salvos de Israel, aqueles 144 mil que ainda não reconheceram que o Messias, eu vejo servos aqui representando o povo de Israel. Que seja posto um sinal na sua mão direita, aí é que vem, ou na sua testa. Nós não sabemos de que maneira, todos acreditam que seja um chip que eles vão querer impor sobre a vida daqueles, mas a igreja de Cristo não precisa temer, porque eu creio que é neste período exato que a igreja vai ser arrebatada, porque Jesus vai nos tomar da grande afronta que Satanás vai estar fazendo aos céus. E aí a igreja vai ser arrebatada, então não vai ficar... Ele só vai colocar o sinal na sua testa ou na mão direita daqueles que verdadeiramente não vão negar. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou seu número. E embaixo fala exatamente o número que é. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Por que esses 2 6? Eu acredito que vai ser uma trilogia do mal. Como assim? Vai ser um homem representando o anticristo, outro falso profeta e outro governo de Satanás, né, na terra. Então vão ser 3 homens e todos os 3 com esse mesmo número. 6 3 vezes vai dar 663. Seu Deus, nós adoramos o teu nome, já por este privilégio, esta maravilha de estarmos em posse desta conversa, deste assunto, no nome do Senhor Jesus. Amém.